Boa tarde, professora. Boa tarde, filho. Oi, professora. Boa tarde, Kaique. Não, professora, que chuva que é essa? Tá dando maior relâmpago. Vai chover muito, viu? Aqui Nossa, também. muito mesmo. Tá mesmo. Tá mesmo. Então, ó, hoje a gente vai começar uma matéria nova, tá? Professora, É slide? professora, eu vou te enviar as fotos da unidade 2 hoje, tá bom? Gente, tá passando o prazo, viu? Vocês vão perder ponto. Eu fiz a unidade 2 toda, só falta enviar para você agora. Atividade extra, unidade 2, não se esqueçam, viu? Atividade extra também é importante. Então, galerinha, a gente já encerrou, né? A atividade 2, fizemos exercício extra, reforçamos aí a matéria, agora nós vamos para a próxima unidade, que é a unidade 3. Gente, o tempo está voando. Já Tá estamos mesmo. em 3. Né? Tá muito. Ainda bem que o tempo tá passando rápido em 2020, né? Realmente. Daqui 1 mês e 2 semanas já é Natal. Meu pai. Sim, Natal, eu gosto muito de Natal. também. É uma época preferida. A minha também. É a que eu mais gosto. Então, vamos lá. Mais alguém entrou aqui, né? Para não perder matéria nova. Por enquanto, não. Professora, nesse livro 4 de ciência, a gente só vai estudar sobre esse negócio de placas tectônicas, sobre o movimento dela. Deixa eu conferir aqui. A gente só vai, depois dessa unidade 3, a gente vai ver sobre formação e conservação do solo. A gente vai estudar mais essa questão de solo, de fenômenos do solo. É mais isso mesmo. Tá? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, ó, continuando, matéria de agora também a gente vai falar sobre fenômenos geológicos, né? A gente já falou dos vulcões, agora a gente vai falar dos terremotos e tsunamis. Então, vamos lá. Então, ó, primeira coisa, gente, o que é um sismo? Você já deve ter ouvido falar, né, de abalos sísmicos. Mas o que é esse sismo? Sismo, gente, a gente fala que ele é um fenômeno de vibração. Essa vibração é uma vibração bem brusca, só que ela é passageira, tá? Uma vibração que acontece na superfície da Terra, né, do nosso planeta. E ele é resultante de quê? Justamente dos movimentos, né? Das placas tectônicas. Também ele pode ser resultante de alguma atividade vulcânica. Também pode ser... Professora, não tá dando para te ouvir, não. Tá agarrando às vezes. Vou tentar de novo. Se ficar ruim, me fala. Ok. Começar a explicar para vocês o que é um sismo, né? O que é quando a gente ouve nos jornais? Um abalo sísmico. Mas o que seria esse sismo? Sismo, gente, ela é uma vibração que pode ser passageira, uma vibração que ela é bem brusca, bem forte, mas é passageira, que acontece na superfície do nosso planeta. É resultante de quê? Resultante do movimento das placas tectônicas, né? Também pode ser resultante de atividade vulcânica,
também pode ser resultante de deslocamento de gases no interior da nossa Terra, que a gente viu, né, na unidade interior, que também acontece. E o que vai acontecer? Esse sismo, esse movimento, ele vai ser causado pela liberação rápida dessa energia que tem no interior da Terra. Então, aí provoca, então, essa vibração brusca, né? Então, essa liberação rápida da energia interna do nosso planeta. E aí vai, então, gerar o que a gente chama de ondas sísmicas. Vocês já devem, não sei se você sabe, mas existem uma diferença entre tremor de terra e entre terremoto. Eu vou explicar para vocês qual que é a diferença de um para o outro. Para início de conversa, os dois fenômenos eles são resultantes da liberação de energia, né, na crosta do planeta Terra, liberação de energia de dentro das camadas internas do nosso planeta para a crosta, que é a camada mais externa. Devido ao quê? Justamente devido àquele choque, né? E a gente já viu que o choque das placas tectônicas faz a Terra tremer. Então, ela vai criar esse choque, vai criar o que a gente chama de ondas sísmicas. Quando a gente fala de tremor de terra e de terremoto, os dois, eles têm semelhanças, eles têm muito mais semelhanças do que diferenças. Essas duas atividades, elas são formadas por um fenômeno que a gente chama de vibração brusca. Então, ela é uma vibração mais forte e passageira, os dois, tanto tremor quanto terremoto. E também ocasionado pela movimentação no núcleo da Terra, né? A gente sabe que a pressão toda vem lá do núcleo até a crosta. Então, aquela movimentação no núcleo da Terra vai fazer, então, esse tremor, esse terremoto. Também é devido ao movimento das placas, atividade vulcânica, deslocamento de gases, né? O que acontece? Se uma dessas atividades, o tremor ou o terremoto, ele abalar áreas que são desabitadas e não causar nenhum dano material, nenhuma destruição, né, na superfície da nossa Terra, ele vai ser chamado de tremor de terra. Já em relação ao terremoto, a diferença vem, então, do dano que o terremoto pode causar às construções, né? Pode causar desabamentos de construções, de prédios, né? Pode ocasionar também aberturas ali de rachaduras na superfície da Terra. Então, a diferença é essa. O tremor, ele não causa nenhum dano material, nenhum dano na superfície da Terra. Já o terremoto, ele já causa dano às construções e também à superfície. Então, a diferença de um para o outro é essa. E quando acontece, por exemplo, um tsunami? A gente fala que um tsunami, ele ocorre quando a atividade sísmica, né? Agora vocês já sabem o que é o sismo. Quando uma atividade sísmica, ela acontece na crosta oceânica. Então, ali onde tem uma porção grande de água, né? Então, vai gerar ali um deslocamento daquela água em direção ao continente, formando, então, um tsunami. Isso é o que a gente chama de tsunami. E aí, agora eu vou falar para vocês, ainda sobre as ondas sísmicas. A gente pode ter dois tipos de ondas sísmicas. As primárias, ou ondas P, ou as secundárias, ou ondas S. Essas são as mais conhecidas. As ondas P, que são as primárias, o próprio nome já fala, né? Se ela é primária, porque ela é a primeira a ser sentida. Então, aquele primeiro tremor de terra é uma onda primária, tá? Elas são também mais rápidas, elas podem chegar até uns 13 quilômetros por segundo, desde 5 até uns 13 quilômetros por segundo. E elas podem se propagar tanto em sólido quanto em líquidos, gasosos também, meios gasosos. Já as secundárias, que são as ondas S, elas são as segundas, por isso o nome, né? Elas são as segundas a serem sentidas. Então, elas são mais lentas do que as ondas primárias.
Então, elas vão ficar ali entre 3 a 6, 7 quilômetros por segundo. Então, elas são bem mais lentas do que as primárias. E elas vão se propagar somente em meios sólidos. Elas não se propagam em líquidos e gasosos, tá? Além disso, existe também uma onda que a gente chama de onda L, ou então onda Love, né? Que são as que, quando elas vão se formar quando as ondas primárias e secundárias elas chegam à superfície. Então, elas são as mais lentas, mas elas são as que provocam os estragos aqui na superfície da Terra. Então, ó, as ondas Love são as que conseguem, então, provocar grandes estragos à superfície da Terra e elas só vão se formar depois que as ondas P e S chegam à superfície, tá? Por que chama onda Love? Por causa do movimento dela. Da L, que é de love, né? Justamente por causa do movimento que essa onda faz, eles falam que forma como se fosse um coração. como se fosse um coração. Aí na ilustração a gente consegue ver um pouco ele recebeu esse nome. Onda primária, porque é a primeira a chegar, e secundária, que é a segunda a chegar. Ok? Ok. Então vamos lá. Voltando lá, eu acho que no 6º ano, quem foi meu aluno aí, né? A Laila, a Letícia, a gente já tinha estudado um pouco, né? Sobre terremotos, não já? Sim. E aí, ó, voltando então, né? Lá no 6º ano. O que são terremotos? A gente chama de o terremoto como um fenômeno natural, né? Que ele vem lá, é uma pressão interna do nosso planeta que faz o terremoto acontecer. Então, vai fazer ali as placas tectônicas se movimentarem, liberando, então, pressões, e aí a superfície ela vai sentir essa liberação, né, em forma de tremor, que pode chegar aí a acarretar vários prejuízos, né, aqui na Terra. E eu falei para vocês também lá no 6º ano, eu lembro de dar essa aula falando o que é um hipocentro e o que é um epicentro. Vamos recordar então. Quando a gente vê uma região, né? Quando é uma região do interior da Terra, que vai originar, né, o sismo, esse tremor, a gente chama ele de hipocentro. Presta atenção, o hipocentro, a setinha dele está no interior da Terra, está lá no fundo. O epicentro já é o quê? O ponto que está lá na superfície terrestre. Então, ele fica ali localizado acima do hipocentro. Então, o epicentro está na superfície e o hipocentro está na região interna do nosso planeta, viu? Então, quem foi meu aluno aí tem que saber, que já é a 2ª vez que está vendo sobre isso. E aí, agora, eu vou mostrar para vocês esse vídeo que fala por que acontecem os terremotos. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se é esse. Isso. Então, galerinha, ó, presta atenção nesse vídeo aí do que a gente já viu até então.
Tá travando. Tá travando? Deixa eu voltar aqui. Se conseguir. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Vou voltar ao vídeo, aí vamos ver se fica melhor. Hoje nós vamos falar de terremotos. Você sabe o que é terremoto? Já escutou alguma pessoa dizer que sofreu algum terremoto em sua cidade? Terremoto, também chamado de abalo sísmico, é um tremor passageiro que ocorre na superfície da Terra. Esse fenômeno natural pode ser desencadeado por fatores como atividade vulcânica, falhas geológicas e principalmente pelo encontro de diferentes placas tectônicas. Mas de fato, como acontece o terremoto? Conforme a teoria da deriva continental, a crosta terrestre é uma camada rochosa fragmentada, ou seja, ela é formada por vários blocos denominados placas litosféricas ou placas tectônicas. Esses pedaços de blocos estão em constante movimento, podendo se afastar, zona de divergência, ou se aproximar, originando uma zona de convergência. Na zona de convergência pode ocorrer um encontro, que a gente chama de colisão, entre diferentes placas tectônicas, ou a subducção, uma placa mais densa mergulha sobre uma placa menos densa. Esses fatores produzem acúmulo de pressão e descarga de energia, que se propaga em forma de ondas sísmicas, caracterizando o terremoto. O local onde há o encontro entre as placas tectônicas é chamado de hipocentro, ou seja, dentro da Terra, e o epicentro é o ponto da superfície acima do hipocentro. As consequências podem ser sentidas a quilômetros de distância, dependendo da proximidade da superfície que ocorreu a colisão e da magnitude do terremoto. A magnitude é um fator que nós conseguimos descobrir através dos sismógrafos, que medem o tipo de abalo sísmico e qual sua intensidade, numa escala chamada Richter, que varia de 1 a 10, de mais fraco ao mais forte. Lembrando também que os abalos sísmicos que acontecem no meio do mar possuem o nome de maremoto, e os mesmos, dependendo de sua intensidade, podem acarretar nas tsunamis, que geram grande destruição nas costas dos países. Agora uma pergunta: por que no Brasil nós não possuímos terremotos? A resposta é porque o Brasil está acima de uma placa tectônica bem ao meio dela. Então, como os terremotos, os abalos sísmicos acontecem entre as placas tectônicas, o Brasil é o menos afetado. Entretanto, existem países que se localizam exatamente entre placas tectônicas, como por exemplo Japão, Indonésia, Índia, Filipinas, até o Chile. Através dos anos, por se tratar de tantos e tantos abalos sísmicos, o Japão, por exemplo, adotou uma nova medida para os seus prédios. Eles utilizam molas para que os prédios não sejam estritamente fixos e consigam ter leves movimentos enquanto estão entre abalos sísmicos cotidianos. Aí, galerinha, ó, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Amanhã a nossa aula vai ser pelo portal, né? Quarta-feira a aula é pelo portal, não tem aula ao vivo. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou enviar esse vídeo para vocês assistirem novamente. Eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp. E a atividade de amanhã vai ser terem um resumo desse vídeo de no mínimo 20 linhas, tá? E aí vocês vão enviar para mim no e-mail, ok? Vai ser a atividade Ok. amanhã. Vamos continuar aqui então? A gente ainda tem uns minutinhos. Deixa eu voltar aqui. Vamos continuar então aqui a matéria. Falar dessa parte aqui para vocês. Como a gente viu aí, né, no vídeo, ele falou como que são medidos os terremotos, né? E ele falou que o aparelho que registra, né, com precisão, com nitidez, né, essa vibração no solo, é o chamado de sismógrafo, né? Ele que vai medir aí a passagem das ondas sísmicas. Olha aí, nesse slide, eu coloquei a última figura aí, é um gráfico que ele é obtido num sismógrafo, que a gente pode observar características de propagação das diferentes ondas sísmicas.
Esse gráfico a gente chama de sismograma. Toda vez que a gente vê uma área em que está mais elevado o gráfico, né? Essa é a onda sísmica, que foi a onda sísmica mais forte, tá? Então, esse sismograma ajudam os cientistas, né? Verem como que foi a intensidade daquele abalo sísmico naquela região. E aí eles vão e chegam na questão da escala Richter, né? Que eu vou falar um pouquinho para vocês, não vai dar para falar muita coisa, mas vamos lá. Essa escala, gente, Richter, ela tem esse nome porque ela foi elaborada por Charles Richter, tá? E também com a ajuda de um outro cientista que foi o Benny Gutenberg. Então é por isso que ele tem esse nome. Para que ela serve? Ela serve para quantificar a intensidade dos terremotos. Então, conforme a manifestação desse terremoto na superfície da Terra, ele vai então nos mostrar a intensidade que aquele terremoto aconteceu. Além dele medir, né, essa intensidade, essa escala também ela tem a função de comparar as intensidades com que elas aconteceram e permite também relacionar a força de qualquer abalo sísmico com outro. Então, o que os cientistas fazem? Eles pegam esses gráficos, por exemplo, vamos supor que esse gráfico aqui desse slide foi de um terremoto que aconteceu hoje lá no Japão. Aí vamos supor que há um mês atrás também aconteceu, eles têm outro gráfico. E aí eles conseguem avaliar qual foi o abalo sísmico mais forte, quando, em que região, né? Então, eles conseguem fazer essa comparação para eles terem um controle, né? De se está aumentando, se está diminuindo, se o próximo pode ter a probabilidade de vir mais forte, né? Se tá a tendência é só aumentar, a probabilidade do próximo vir mais forte é maior. Então, eles fazem essa comparação também. Quando a gente tem um tremor muito fraco, eles vão apresentar um grau menor, né? E os mais evidentes, um tremor mais forte, né? É uma graduação maior. Então, aí eu coloquei essa planilhazinha aí da magnitude dos efeitos. Quando a gente tem um abalo sísmico acima de 6, são os que podem ser considerados graves. E aí, quando a magnitude ele é menor que 2, são os tremores que são captados apenas por aquele aparelho, que é o sismógrafo, mas que é quase imperceptível, as pessoas não conseguem sentir esse tremor. Quando ele tem uma magnitude entre 2 e 4, o impacto vai ser semelhante como se fosse um veículo passando. Então, também não é um impacto muito forte. Entre 4 e 6, já é um abalo que já pode quebrar vidros das construções, das casas, pode provocar rachadura em parede de prédio. Enfim, aí já começa a ficar mais grave esses abalos. E aí chega nos de 6 ou mais. Magnitude 6 e 7 pode ter danos em edifícios, pode destruir construções que são construções um pouco mais frágeis, né? Magnitude entre 7 e 8 já pode ter, né, grandes rachaduras no solo. Magnitude entre 8 e 9 já tem ali destruição completa de vários edifícios, de viadutos, de construções. E aí, quando ela é maior que 9, já tem uma destruição total, tá? Então, as pessoas conseguem perceber totalmente esse tipo de abalo e a cidade fica totalmente devastada, destruída, tá? Então, aí é para vocês entenderem o que é essa escala Richter. E aí, esse vídeo eu vou deixar para a próxima aula, que são cenas de alguns terremotos que eu acho legal mostrar para vocês. Então, na aula de amanhã, vou mandar agora lá no grupo, tá?
o vídeo para vocês fazerem um resumo na aula de amanhã e vocês vão enviar para mim lá no e-mail, beleza? Beleza. Ok? Não Ok. esqueça. Tá bom. Ok. Quem não me enviou ainda a unidade 2, o exercício extra ainda tem tempo de me enviar, tá? Beijos. Até Ok. quinta. Beijos. Tchau. Até. Tchau.